E pessoal, o forte temporal que atingiu Minas Gerais nesta noite deixou moradores ilhados e provocou desabamentos, principalmente na capital Belo Horizonte. Raíssa Lomonte está comigo aqui no estúdio, apurando as informações e agora tem todos os detalhes. Tudo bem, Raíssa? Boa noite. Oi, boa noite, casa. Boa noite a você que nos acompanha. As ocorrências de desabamento foram 3 em BH e um desmoronamento em Contagem. Bairros ficaram sem fornecimento de energia elétrica durante o temporal. Ainda relatos de quedas de árvores pela cidade, prejudicando ainda mais o trânsito. Minas está em alerta laranja pelo Instituto Nacional de Meteorologia para fortes tempestades. Os moradores devem evitar áreas de inundação e ter atenção às áreas de morros e encostas devido ao risco de deslizamentos de terra. O auge dessa tempestade de terça-feira foi por volta de 9 da noite. Para se ter uma ideia, em 3 horas, a Regional Oeste de BH contabilizou 26% de todo o volume de precipitação esperado para o mês de janeiro, seguida pela Pampulha com 23% e Centro-Sul com 20,5%. A gente está vendo aí as imagens que mostram, né, as enchentes ali nas ruas, muitos carros também quase totalmente submersos, as pessoas sem poderem, né, sem conseguir transitar ali. E é sempre um risco, Raíssa, até porque algumas pessoas acabam encarando essas enchentes, não sabem o que tem pela frente, ou o carro para no meio do caminho porque entra água no motor, aí depois outros veículos podem acabar se chocando. Eu vi até algumas imagens lá no X, né, o antigo Twitter, de carros empilhados ali, um batendo no outro, conforme a água ia arrastando os veículos. Nesse outro trecho que a gente está vendo, nessa imagem chegou para a gente da nossa equipe, a equipe da TV Alterosa, a gente vê uma das ruas, uma das avenidas praticamente se transformando num rio. A força da água é muito grande, aí muitos raios também. E eu sempre falo, pessoal, toda vez que tem um temporal com números que a Raíssa trouxe para a gente, são 2 problemas. Um deles é o grande volume de chuva em pouco tempo, somado à falta de infraestrutura das cidades. Então a gente tem 2 problemas dentro da infraestrutura, que é dificuldade e falta de investimento em escoamento da água, isso sem falar em bueiros, enfim, bocas de lobo entupidas, porque muita gente, infelizmente, joga lixo na rua, né? Ainda joga, né? Exato, isso acaba sendo um problema, porque quando vem a chuva, esse lixo é levado para a rede de esgoto, acaba entupindo, depois não tem como escoar a água da chuva. Bom, 2h46, a gente segue falando sobre o tempo, Raíssa. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas também para outros 11 estados e o Distrito Federal. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia receberam alerta vermelho, o mais alto para o risco de temporais. O Rio Grande do Sul também pode sofrer com vendavais. Só não se deve chover no Acre, no Rio Grande do Norte e Roraima. Os detalhes na previsão do tempo. A chuva se intensifica no centro-oeste, sudeste, nordeste e norte do país, com queda de temperatura no sul e em parte do sudeste. Altos volumes de chuva são esperados até sábado, como já ocorre desde a madrugada em Ilhéus e Itabuna, no sul da Bahia. A queda de uma árvore interditou o trânsito na BR-415. Casas e estabelecimentos comerciais foram invadidos pela água e as ruas pareciam rios. Mais cedo já choveu forte no Rio de Janeiro, com alagamentos em vários bairros, principalmente na Zona Sul, que causaram engarrafamentos. O vento forte derrubou árvores em São Conrado, impedindo o trânsito de veículos. A massa de ar frio sobre o Atlântico e um sistema de baixa pressão fazem os termômetros despencarem. Os ventos, que devem alcançar até 70 km por hora entre Santa Catarina e São Paulo, aumentam a sensação de frio. Nas áreas em roxo e vermelho, há risco de temporais. Em amarelo, a chuva é de moderada a forte intensidade. Em Florianópolis, a temperatura chega aos 24 graus. Rio de Janeiro, 25, Goiânia, 27 e Manaus, 33 graus. Em São Paulo, com muita nebulosidade e chuva, máxima de 23 graus.